E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício relacionado ao estudo da termodinâmica. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. 0,1 mol de um gás ideal com CV igual a 3 meios de R descreve o ciclo representado no quadro. Perceba que o gráfico é da pressão em função da temperatura. Item A, represente o ciclo equivalente no gráfico da pressão em função do volume V. Bom, para fazer a construção do ciclo no diagrama PV, eu preciso começar determinando a pressão P. Para fazer isso, observe a transformação BC. Ao extrapolá-la, ela passa pelo ponto 00. Sendo assim, eu vou equacionar essa reta, determinar a pressão P e a partir daí eu tenho condições de construir o ciclo equivalente no diagrama PV. Então vamos lá, equacionando a reta. Eu sei que a pressão P é um coeficiente A vezes a temperatura T mais um coeficiente B. Vamos pegar o ponto 00. Quando a pressão é zero, a temperatura é zero, portanto, B é igual a zero. E quando a pressão vale 1 atmosfera, a temperatura vale 300 Kelvin. Sendo assim, a pressão é 1. Isso é igual a A vezes 300 mais o coeficiente B, que é zero. Portanto, o coeficiente A é 1 sobre 300. Muito bem. Sendo assim, a gente obtém que a pressão P ela é 1 sobre 300 vezes a temperatura T, eu reforço, já que B é igual a zero. Logo, quando a temperatura T é igual a 600 Kelvin, a pressão é igual a 2 atm. Portanto, para T igual a 600 Kelvin, a gente obtém uma pressão de 2 atmosferas. Muito bem? Vamos agora, portanto, construir o ciclo equivalente no diagrama PV. Para fazer isso, eu vou calcular o volume ocupado pelo gás ideal em cada etapa da transformação. Então, começando com o estado A. Então, eu sei que, a partir da equação de estado do gás ideal, eu sei que o volume em A é igual a N R TA sobre a pressão PA. Portanto, o volume VA é igual. Então, nós temos 0,1 mol vezes 0,082 atm litro mol Kelvin, vezes a temperatura do ponto A, 300 Kelvin, sobre, nós temos a pressão em A, 2 atmosferas. Logo, o volume no ponto A, efetuando os cálculos, 1,23 litros. Muito bem? Bom, vamos agora determinar o volume no estado B. Então, eu vou seguir o mesmo raciocínio. O volume em B é igual a N vezes RTB sobre a pressão em B. Perceba o seguinte, a temperatura permanece constante. Logo, esse termo permanece constante. Portanto, eu vou dividir por 1 agora e não por 2. Mesmo assim, eu vou indicar o cálculo. O volume em B é igual a 0,1 mol vezes 0,082 atm litro mol Kelvin vezes a temperatura em B, 300 Kelvin, dividido por 1. Portanto, agora você vai obter o dobro desse valor. O volume em B é igual a 2,46 litros. Então, observe no quadro até aqui os resultados obtidos, os cálculos realizados. Agora note o seguinte, perceba que a pressão cresce linearmente com a temperatura T de B para C. Portanto, você já pode suspeitar que o volume de B e o volume de C são iguais. Para comprovar este fato, vamos efetuar o cálculo. O volume em C é igual a nRTC sobre a pressão em C. Portanto, o volume em C é igual a 0,1 mol vezes 0,082 atm litro mol Kelvin.
a temperatura em C, 600 Kelvin, e a pressão em C, 2 atmosferas. Agora perceba o seguinte, 600 dividido por 2, 300. Portanto, você vai encontrar, como era de se esperar, o mesmo valor para o volume em C. Muito bem? Bom, a partir dos valores obtidos, nós temos condições agora de construir o ciclo no diagrama PV. Então, vamos começar com a transformação CA. A pressão permanece constante, nós temos uma isobárica, e o volume vai ser reduzido pela metade. Portanto, eu tenho aqui a transformação CA, de C para A. Pressão constante e o volume sendo reduzido pela metade. Agora, de A para B, nós temos uma transformação isotérmica. Perceba que a temperatura permanece constante, igual a 300 Kelvin, e a pressão diminui de 2 atmosferas para 1 atmosfera. Portanto, de A para B, nós temos uma transformação isotérmica com uma redução da pressão, conforme eu ilustro no quadro. Muito bem. E, enfim, aqui de A para B, né? Então, de A para B. Agora, de B para C, o volume permanece constante e eu tenho uma elevação da pressão. Portanto, de B para C, o volume permanece constante e eu tenho uma elevação da pressão. Então, agora vamos ilustrar os dados. Então, a pressão em A e a pressão em C, 2 atmosferas. Pressão em B, 1 atmosfera. O volume em A, 1,23. Nós temos o volume em B igual ao volume em C, 2,46. Muito bem, não se esqueça que a B é uma isoterma. Então, observe no quadro o resultado obtido, os cálculos realizados. Vamos agora para o item B. O item B diz o seguinte: calcule o valor da energia associada ao processo trabalho, associado ao processo calor e a variação de energia interna para os processos AB, BC, CA e para o ciclo como um todo. Então vamos lá. Vamos começar com a transformação AB. Então, transformação AB é uma transformação isotérmica. Portanto, se a transformação AB é uma transformação isotérmica, não há variação de energia interna do gás ideal. Portanto, ΔU de A para B é zero. Consequentemente, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, a energia associada ao processo calor é igual à energia associada ao processo trabalho. Então, vamos ilustrar aqui a primeira lei da termodinâmica. Muito bem? Agora, para calcular o calor, basta calcular o trabalho. Como a transformação é isotérmica, nós temos, portanto, a seguinte expressão: o trabalho de A para B, conforme vimos no vídeo anterior e em vídeos anteriores no estudo da transformação isotérmica propriamente dita, o trabalho nessa expansão isotérmica de A para B vai ser N vezes R vezes a temperatura constante de A para B vezes o Ln do volume VB sobre o volume VA. Logo, o trabalho de A para B fica dado por, então nós temos 0,1 mol. Agora, o R, 8,314 joule por mol Kelvin. A temperatura constante de A para B, 300 Kelvin. Muito bem. Vezes o Ln de VB sobre VA. Perceba que essa razão é 2, então o Ln de 2. Efetuando os cálculos,
você vai encontrar aproximadamente 173 joule para o trabalho. Logo, o calor de A para B é igual ao trabalho de A para B, que é igual aproximadamente, só confirmando, 173 joule. Então, nós temos aqui a variação da energia interna no processo AB, o valor da energia associado ao processo calor e o valor da energia associado ao processo trabalho. Muito bem? Bom, vamos agora para a transformação BC. Então, de B para C. De B para C, nós temos uma transformação isocórica ou isovolumétrica. Então, ó, isocórica. O volume permanece constante. Sendo assim, eu já posso afirmar com segurança que o trabalho de B para C é igual a zero, pois não há variação de volume. Muito bem? Bom, de acordo com a primeira lei da termodinâmica, a variação da energia interna é igual à energia associada ao processo calor. Logo, QBC é igual a ΔU de B para C. Como nós temos CV igual a 3 meios de R, ΔU de B para C é igual a 3 meios de NR ΔT de B para C. Muito bem, sendo assim, a energia associada ao processo calor de B para C é igual a ΔU de B para C, que é igual. Então vamos lá, nós temos 3 sobre 2 vezes 0,1 mol vezes 8,314 joule por mol Kelvin, então acompanha a substituição dos dados, vezes a variação de temperatura de B para C, 300 Kelvin. Efetuando os cálculos, você vai encontrar, nós temos aqui aproximadamente 374 joule de energia. Então, só repetindo, N é 0,1, R é 8,314 joule por mol Kelvin e a variação de temperatura de B para C, conforme eu ilustro nesse gráfico, é igual a 300 Kelvin. Muito bem? Com isso, você obtém 374 joule de energia. Bom, vamos agora para o processo. Nós vimos AB, BC, então vamos para o processo CA. O processo CA é isobárico. Portanto, nesse processo, a pressão permanece constante. Portanto, eu consigo calcular a energia associada ao processo trabalho da seguinte forma. Trabalho de C para A é a pressão de C para A vezes a variação de volume de C para A. Então, a pressão de C para A, 2 atmosferas. Portanto, em Pascal, 2 vezes 1,013 vezes 10 elevado à quinta Pascal. Agora, a variação de volume de C para A. Essa variação é negativa, houve uma compressão, então nós temos menos 1,23 litros. Logo, eu vou colocar aqui o sinal negativo, então 1,23 litros, 1,23 vezes 10 elevado a menos 3 metro cúbico. Efetuando esse cálculo, você vai encontrar um valor associado ao trabalho de menos 249 joule. Portanto, observe bem o produto, menos 249 joule. Muito bem. Bom, vamos agora calcular a variação da energia interna. Então, a variação da energia interna de C para A vai ser, mais uma vez, nós temos 3 meios de NR ΔT.
Como a pressão permanece constante, eu posso efetuar a seguinte substituição. Então vamos recordar aqui a equação de Clapeyron. Então PV é igual a nRT. Então mais uma vez, ΔU é 3/2 de nR ΔT no processo de C para A. Eu posso aqui inclusive trocar nR ΔT, como a pressão permanece constante, por P ΔV. As duas expressões me levam ao mesmo resultado. Fica mais como uma ideia. Então, 3/2 de nR ΔT de C para A. Então, vou manter a expressão original, digamos assim. Então, 3/2 vezes 0,1 mol, acompanhe os dados, vezes 8,314 joule por mol Kelvin, vezes a variação de temperatura de C para A, menos 300 Kelvin. Efetuando os cálculos, você vai encontrar uma variação de energia interna de menos 374 joule. Muito bem. Agora, perceba o seguinte, você pode comprovar este resultado de outra forma. Então, observe bem o quadro. A variação da energia interna em um processo cíclico é igual a zero. A energia interna U é uma função de estado. A variação de energia interna em AB é zero. A variação da energia interna em BC é mais 374. Logo, de C para A tem que dar menos 374, conforme eu ilustro no quadro. Muito bem? Agora, vamos calcular a energia associada ao processo calor de C para A. Para fazer isso, eu vou recorrer à primeira lei da termodinâmica. Vou reescrevê-la da seguinte forma. Calor é igual a trabalho mais ΔU. Perceba aqui, o trabalho é menos 249 joule, a variação de energia interna é menos 374 joule, portanto, efetuando a soma, você vai encontrar menos 623 joule de energia. Muito bem, então observe no quadro os resultados obtidos, os cálculos realizados. Enfim, vamos agora tratar destes resultados no ciclo. Então vou colocar aqui o volume VA, 1,23 litro. Então agora vamos tratar dos valores no ciclo como um todo. Conforme eu disse há pouco, a variação de energia interna no processo cíclico é zero. Logo, a energia associada ao processo trabalho é igual à energia associada ao processo calor, já que no ciclo ΔU é zero. Bom, o trabalho no ciclo você obtém somando os valores obtidos em cada transformação. Portanto, nós temos de A para B 173, somado com zero, somado com menos 249. Efetuando o cálculo, você vai encontrar menos 76 joule de energia. O mesmo valendo para a energia associada ao processo calor. Observe no quadro, uma última vez, os resultados obtidos, todos os cálculos realizados. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.